Dia em que o mundo parou e toda a atenção se voltou ao Palácio de Buckingham. A BBC acaba de trazer a informação. O professor está acompanhando a BBC e a BBC quem faria este anúncio, e a BBC acaba de trazer esse anúncio. Olha só. O Palácio de Buckingham anunciou. E a bandeira já está a meio mastro ali, a gente já tem no Palácio de Buckingham a bandeira e o sinal de luto nas instituições, nas logomarcas da imprensa britânica, já era um indicativo de que isso iria acontecer. O aguardo desse anúncio oficial. Deixa eu fazer, antes de eu conversar com o professor, deixa eu chamar a Patrícia Nilsen, se eu tiver a Patrícia já na linha, a nossa correspondente direto do Palácio de Buckingham, para poder atualizar esse noticiário para a gente, informação importante chegando. Por favor, Patrícia Nilsen, informação oficial sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Oi, Gotino. Eu estou acompanhando aqui de frente do Palácio de Buckingham. Essa informação ainda não foi confirmada aqui. A gente vê só a movimentação mesmo da imprensa e dos turistas, mas ainda não chegou a confirmação 100% da morte da rainha, que você acabei de ouvir aqui, você dando essa informação em primeira mão. A movimentação é intensa, os turistas, o número de turistas só aumenta para um dia de semana, esse horário, 6h34 da noite, não é normal esse tanto de gente que tem aqui agora nesse momento, mas a informação da morte da rainha, essa informação eu não tenho ainda. O que a gente vê agora, não sei se vocês conseguem ver Patrícia, nas imagens, tem um helicóptero sobrevoando o Palácio de Buckingham. Patrícia, eu acho que é importante a gente informar que a Patrícia está no Palácio de Buckingham, em Londres, e a notícia da morte acaba de ser confirmada na Escócia. Inclusive, se a gente tiver aquela imagem, agora há pouco chegou uma viatura da polícia. Então, a informação, e são 800 quilômetros de distância, aí ó, essa imagem que nós mostramos, a chegada do carro da polícia, e minutos depois a confirmação sobre a morte da rainha. Professor, deixa eu conversar com o professor Marcos Vinícius Freitas, professor de Relações Internacionais, professor que estava acompanhando ali o noticiário da BBC, quando a BBC informou sobre a morte, e era justamente a minha pergunta. Quem informa oficialmente é a BBC. Explica isso para a gente, por favor, professor. Bem, já está na Reuters, já está em todos os mídia internacional, mas a BBC, veja, primeiro é o secretário privado de Sua Majestade Britânica que anuncia para a BBC, e aí você tem todo aquele procedimento que nós estávamos falando antes. E agora já foi anunciado o Palácio de Buckingham, claro, como residência oficial de Sua Majestade Britânica, é o que anuncia a morte, e o primeiro veículo a dar gestão e a ser o divulgador de toda a informação para todas as agências internacionais é a BBC, a partir daí. Então, nós temos essa notícia que agora você começa a ver a respeito de que Charles é o novo rei do Reino Unido, tem 73 anos, e se torna aí o chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outras nações. Então, é oficial nesse sentido, e este é o processo todo que você tem estabelecido pelo protocolo. Mas como a gente já tinha visto, né, Gotino, aquela história ali de você já colocar a tarja preta nos órgãos governamentais, já era um indício claro do protocolo que você vê, e é por essa razão que a população, já antevendo o que estava acontecendo e já familiar aí com o protocolo, reconheceu que alguma coisa tinha acontecido de muito grave. Morre a Rainha Elizabeth II aos 96 anos. A rainha foi a monarca com mais tempo no poder na história da coroa britânica. Ela ultrapassou a própria tataravó, a Rainha Vitória, que ficou 64 anos no poder. A Rainha Elizabeth assumiu o trono em 1953, depois da morte do pai, o rei Jorge VI, em 1952. O dia em que o mundo parou e toda a atenção se voltou ao Palácio de Buckingham, em Londres. É difícil imaginar o Reino Unido sem o seu maior símbolo.
Ao longo dos 69 anos de reinado, é possível dizer que a Rainha Elizabeth II se tornou a figura mais importante e querida dos britânicos. Tranquila, serena. Mas por trás dessa imagem de alguém que poderia fazer parte da nossa família, estava uma mulher forte, com capacidade de sobra para aguentar o peso da coroa. Mas nem sempre foi assim. Elizabeth subiu ao trono carregando a desconfiança de um mundo, e principalmente dos poderosos e políticos do Reino Unido. Aos 25 anos, a filha do rei Jorge VI chegou ao posto mais alto da monarquia britânica com a inesperada morte do pai. Casada há pouco mais de 5 anos com o príncipe Philip, a jovem seguiu o destino e se tornou a rainha dos britânicos. Teve que amadurecer rápido e lidar com grandes nomes da história do Reino Unido, como Winston Churchill e Margaret Thatcher. Durante os 96 anos de vida, antes mesmo de se tornar rainha, foi voluntária no exército britânico na Segunda Guerra Mundial e comemorou nas ruas o fim do conflito. Discreta nas ações e aparições, mas sempre exagerou nas cores e nos modelitos sempre impecáveis. A Rainha Elizabeth II foi a chefe de Estado que mais viajou e mais tempo ficou no trono entre os monarcas de toda a história. Em 2017, recebeu o Jubileu de Safira, por ter completado 65 anos de reinado. E em junho deste ano, completou 7 décadas de reinado com o Jubileu de Platina. Nesse longo período, a rainha também surpreendeu os súditos. Participou da abertura de diferentes eventos esportivos. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, apareceu de forma ousada. E até quem não era fã da monarquia se curvava para a grandeza da Rainha Elizabeth. Há décadas, funcionários e assessores do trono britânico preparam uma operação chamada London Bridge. Um roteiro detalhado com todos os passos a serem tomados após a morte da soberana. Elizabeth II morre, meses depois do marido príncipe Philip, que faleceu em abril. A rainha deixa 4 filhos, 8 netos e 9 bisnetos, e um país órfão.